Show de bola, pessoal, finalizando aí o nosso bloco de questões, questão número 5 agora, a última questão, falando desse primeiro bloco de questões, aí a gente vai trabalhando de bloco em bloco, fizemos essas primeiras 5 questões, vamos terminar com uma de controle, a parte de indicadores, tá? De controle, falar de eficácia, eficiência e efetividade, que quando a gente fala de concursos públicos, pessoal, isso sempre nos atrapalha, isso sempre nos assusta um pouco. Né? Se você é formado em administração, você sabe que isso na prova, no curso de administração não é tão chocante quanto nas provas de concurso. Então, nas provas de concurso isso acaba aparecendo bastante e principalmente no joguinho de palavras, ele acaba nos atrapalhando. Antes de ir para as questões, você quando vê qualquer questão que fala lá, tratando-se de eficiência, eficácia e efetividade, analise 2 pontos, você tem que fazer esse bloquinho aqui. Eficácia, atingir o resultado. Eficiência, o uso dos recursos, ou seja, os meios utilizados, e efetividade, o impacto, é o que a gente chama de resultado pós-resultado, certo? É o impacto daquela ação. Você lembra lá do exemplo da vacinação? Se eu vacinar um grupo de crianças e essas crianças não adquirirem a doença, né, o vírus para o qual elas foram vacinadas, eu estou dizendo que teve efetividade positiva. Foi efetivo porque gerou o impacto que eu buscava. Você pensa lá numa política de aumentar o número de matrículas em escolas. Consegui aumentar o número de matrículas, cheguei no resultado, fui eficaz, utilizei os melhores recursos para conseguir aumentar o número de matrícula, fui eficiente. E essas crianças realmente fizeram com que o nível de analfabetismo diminuísse, certo? O nível de alfabetizados aumentou e eu estou dizendo então que foi efetivo também, teve o impacto desejado. Essa é a grande jogada aqui de eficácia, eficiência e efetividade. Vamos lá, vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 e ele vai trabalhar alguns conceitinhos que podem nos ajudar. Eficiência, uso de recursos, é fazer as atividades ou desenvolver as ações de maneira correta. Calma, deixa lá. Eficiência é fazer as atividades ou desenvolver as ações de maneira correta. Opa, tô lendo errado. 1. Eficácia é fazer as atividades ou desenvolver as ações de maneira correta para atingir os meios. A 1, tá valendo a 2. A 1. Eficácia é fazer as atividades ou desenvolver as ações de forma correta para atingir os meios. Ele relaciona eficácia com meios. Ele relaciona eficácia com meios. Tem vínculo estreito com o planejamento estratégico da organização. Eficácia, você bem viu que não tem essa relação com desenvolver as ações de forma correta, e sim atingir o resultado. Então, a 1 está errada. A 1 está errada. Vamos para a 2. 2. Eficiência, nesse caso, é fazer as atividades ou desenvolver as ações de maneira correta, está relacionado ao método de execução, ao modo de execução, à forma de execução, está relacionado à estratégia, ao uso de recursos. Show de bola, poderia dizer tudo isso? Sim, logo a 2 está certa. Número 3 pra gente. Número 3 vai dizer o seguinte: a efetividade é satisfazer as necessidades dos clientes com os produtos e serviços da organização. Satisfação do cliente é um dos entendimentos para a administração geral de efetividade, sim, tá? Porque a satisfação é algo que vem depois do atendimento, é algo que vem depois da prestação do serviço ou do consumo do produto. Então é algo que é um impacto pós-resultado, que seria o consumo em si. Fazer com que seu cliente compre é o primeiro resultado da organização. Agora, que ele se agrade com o produto já é efetividade, né? Já é buscar o impacto que ele tem ao consumir aquele produto, certo? Então, sim, número 3, certíssimo, também está correto. Show! Agora vamos para o número 4. Número 4, o que ela fala?
fala que efetividade, de novo, efetividade é a relação, é um valor social ou medida de utilidade que deve ser atribuído ao produto ou serviço, considerando-se a sociedade como um todo. Aqui, pessoal, existem duas técnicas para ter matado essa questão. Você percebe que só tem como eu dar, ela não está errada de forma alguma, ela está certa, mas por mais que você tenha se confundido, ao você ler as assertivas, você vai ver que só tem como dar certa essa questão se você colocar 2, 3 e 4. Então isso é uma forma também de você utilizar a lógica para matar as questões que você está em dúvida. Tá certo assim, pessoal, valor social do serviço, considerando a sociedade, né, o entendimento daquele valor que o produto ou que o serviço tem ao impactar a sociedade. Continua dando a noção de impacto aqui, então continua utilizando a mesma técnica para entender o conceito de efetividade. E o último, número 5, eficácia, a relação entre os produtos obtidos e os fatores de produção empregados. Ele está querendo dizer o seguinte, eficácia, ele vai trazer que eficácia é a relação entre custo e benefício. Relação custo-benefício, você bem sabe que é conceito de eficiência, certo? Relação custo-benefício é a eficiência. Você percebe que o custo, tentar controlar o custo e adequar o benefício é o melhor uso dos recursos. Isso é conceito de eficiência e não de eficácia, como ele pressupõe aqui. Então, a número 5, ela está errada. Número 5, errada. Então, certas, número 2, 3 e 4, fazendo a correta correlação entre os conceitos de eficiência, no caso do número 2, e de efetividade, no caso número 3 e 4, galera. É muito importante quando você pega essas questões que muito comum na banca ESAF, né? Você pegar essas questões que trabalham 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 5, como se fosse um verdadeiro ou falso, depois você tem que escolher a alternativa em relação a isso, de você, claro, fazer ser inteligente na escolha das assertivas e perceber e ir eliminando, né? Vou dar exemplo nessa aqui, né? Continuando dentro dessa questão. Se você sabe que a 2 está certa, você já elimina a A e a C. Se você acha que a 2 está certa, você já elimina a A e a C. Fica entre B, D e E. Se você souber que a B está errada, você mata a questão. Desculpa, se você souber que a 5 está errada, você mata a questão. E aí você precisava saber simplesmente quais eram as erradas, você já consegue matar, certo? Se você sabendo 2 erradas, você já matava a questão. E as questões estão, né, você consegue facilmente com esse conceito aqui, matar as questões. Então, o gabarito dessa questão, você que está acompanhando pelo material, letra E, certo? Letra E, gabarito dessa questão. Fechou, pessoal? Concluímos o primeiro bloco de questões. De novo, você que curtiu, você que gostou, a manutenção desse canal depende única e exclusivamente de você. Compartilhe o canal, compartilhe o material da Editora Atualizar, dos demais professores, para que a gente possa continuar entregando esse conteúdo de qualidade para vocês, certo? De novo, lembro lá do Instagram da Editora Atualizar e do M Ferrari Oficial. Esse é o meu Instagram pessoal e esse é o Instagram da Editora Atualizar. Ali vocês vão ver um pouquinho do nosso dia a dia, saber o que rola aqui dentro da editora, ver o Emerson cantando, ver o professor Wilson fazendo as coreografias que são muito famosas aqui na editora e ver o Tanaka sendo o Tanaka, né? O Tanaka em si ele já é um personagem, não precisa fazer mais nada, corre, pedala, nada, é auditor, é dentista, toca em escola de samba, é pai, é tudo. Fechou, galera? Então, valeu. Vocês nos seguindo no Instagram, vocês vão conseguir acompanhar um pouco do nosso trabalho. Valeu, galera. Show de bola. Um grande abraço. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e bons estudos para vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau.